Boa noite a todos. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra. Mais um dia para falar dos seus ensinos, da sua mensagem de conhecimento, de crescimento. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é comemorado no mês de julho, as festividades juninas, julinas ou joaninas, seja qual for o nome que se dá a essa festa, ela é amplamente difundida em nossa cultura, ela é enraizada no nosso meio que jogado para que nós acompanhássemos esta festividade. Não vamos discorrer sobre a sua origem, os seus significados em si, mas no contexto bíblico, do que a gente deve entender, não só da festividade junina, mas todos os eventos do calendário, não só do calendário, mas de ritos e costumes. Nós sempre exortamos, sempre falamos das novidades que Satanás impõe à nossa sociedade, e nada que é imposto pela sociedade, Satanás ele sempre usa uma roupagem muito bonita, uma roupagem atraente, uma roupagem de inocência. Ele nunca chega abruptamente, em raros casos, como uma afronta, mas ele sempre chega sutilmente e ele vai enraizando na nossa mente, na mente do crente, e por consequência na família, ou até mesmo na igreja. Mas nós devemos ter o zelo de olharmos a palavra do Senhor, assim como os bereanos faziam. Vamos ler e entender tudo o que está sendo dito pelo pregador, pelo mensageiro, sermos bons dispenseiros da palavra do Senhor. Nós não conhecemos a Bíblia no contexto integral. Não há um ser humano que conheça todas as particularidades. Por isso que nós devemos sempre estarmos estudando, sempre respirando da palavra do Senhor, para nós estarmos sempre amparados nos ensinos do Senhor. Mas um capítulo-chave para nós iniciarmos nossa meditação dessa noite, lá em Romanos 14, Paulo enviou essa carta aos irmãos de Roma, às igrejas que estavam situadas lá em Roma, e um capítulo escolhido justamente pela origem dessa festa junina, julina ou joanina, seja lá a nomenclatura que vai ser dita, mas é uma festa que tem um forte cunho na igreja de Roma, no romanismo. E Romanos 14 e o verso 12 diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós nos dará conta de si mesmo a Deus. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos a oportunidade de ler e compreender seus ensinos, sua meditação, aquilo que vai nos alimentar para nosso caminhar junto com o Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a palavra é muito bem clara, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. As nossas atitudes individualizadas, nós responderemos pelos atos que nós cometermos. Aquilo que extrapolar, nós não seremos julgados por aquilo diante do Senhor. Mas nós devemos ser zelosos, porque tudo que nós fazemos, todos os nossos atos que nós fazemos diante de Deus, diante da sociedade, diante dos irmãos, diante da igreja, diante da família, nós daremos conta a Deus. O nosso comportamento, que ele é minuciosamente analisado pelo mundo, o mundo nos vigia. Nós somos vigiados naquilo que nós fazemos, do nosso comportamento, do nosso andar, da nossa dedicação, do nosso comprometimento, do nosso compromisso. Os irmãos de Tessalônica, Paulo citou que Deus dá, através da eleição, os dons a cada um,
nós devemos usufruir e dedicarmos nesses dons que Deus nos deu. Nós não podemos ser negligentes com as nossas funções para com o Senhor. Em nossos pensamentos, nem tudo é extrapolado, né? Nem todas as nossos pensamentos são exteriorizados, mas a nossa mente, temos cauterizada, o pecado está em nossa mente, nós pensamos coisas ruins. Isso é inerente a todo homem. Pensarmos coisas ruins, seja com o próximo, seja com algum motivo, mas nós estamos na carne e nosso pensamento também, muitas vezes nós temos pensamentos contrários à causa do Senhor. A carne sempre tende a provocar a ira do Senhor dentro de nós. Nós também iremos dar conta ao Senhor desses nossos atos, os nossos pecados de ação e também os nossos pecados de omissão, ou seja, quando nós deixamos de fazer aquilo que era para ser feito para o Senhor e deixamos de fazer, esse é o pecado da omissão, deixar de fazer. E o zelo que nós devemos ter com os ensinos, com a dedicação, com aquilo que nós temos para com o Senhor. E uma pergunta que nós faremos é pecado participar dessas festas? No dia 13 do 6 de junho é comemorado o dia do Santo Antônio, no dia 24 o dia de São João e no dia 29 o dia de São Pedro. É pecado comemorarmos tais eventos? Nós devemos analisar que nem tudo está explícito na Bíblia, tanto é que na época de Cristo não tinha essas festividades, ou quando foram escritas o contexto bíblico não havia. Nem tudo ali está explícito, mas nós devemos ter o discernimento de compreender de tudo o que nós devemos fazer como exemplo, como servos do Senhor. A palavra do Senhor será a regra e a conduta para com o Senhor. Qual que é a finalidade dessas festividades? Qual que é o intuito? A quem nós estamos cultuando? Cristo estaria num evento desse, numa data dessa, no local deste? Nós devemos ter esse entendimento para estarmos fazendo aquilo que é coerente ao Senhor. Termos o entendimento de caminhar segundo a retidão do Senhor. Não sermos vagarosos no cuidado do Senhor. Qual é o intuito dessa festividade, dessa comemoração? A importância de estarmos sempre vigilantes e preparados, irmãos, para a volta do Senhor. Paulo exaltou aqueles irmãos lá de Tessalônica da tribulação a qual eles estavam passando, das dificuldades a qual eles estavam passando. E Paulo nunca disse que teríamos uma vida tranquila, uma vida fácil, que nós teríamos as tribulações e aguardarmos a ressurreição, a volta do Senhor. Isso nós devemos ter para conosco nos nossos dias, nos dias de hoje. Estar preparado para a volta do Senhor. Se Cristo voltasse e nós estivéssemos numa festa, numa comemoração ao paganismo, aos deuses, a queima de fogos, a fogueira, a culinária, qual seria a nossa atitude para com o Senhor? Estaremos ali dando um bom testemunho? Lá no livro de Lucas, a todo momento, irmãos, em todos os nossos atos, é a pergunta que nós devemos fazer. Cristo estaria no lugar que eu pretendo ir, que eu gostaria de ir? Cristo faria as mesmas atitudes que eu estou fazendo para com Ele? Termos o discernimento e entendimento para com o Senhor. Mas lá em Lucas 17 e 26, fala da volta do Senhor, a qual nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. E como será a volta do Senhor? Lá em Lucas 17, 26, de 26 a 30, diz o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló.
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Nós vemos aqui como era a sociedade nos dias em que o Filho do Homem voltará, ao dia em que Cristo voltará. A sociedade vai estar andando normalmente, casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, procuravam crescer, desenvolver, ter todo o seu processo de crescimento. Mas nós devemos ter o discernimento de compreender quando será a volta do Senhor. É uma coisa que o mundo não tem. Uma outra coisa aqui, irmãos, que nós vemos aqui, Lucas aqui está fazendo um comparativo entre duas famílias. Lucas aqui fez a comparação com a família de Noé e fez uma comparação aqui com a família de Ló. Duas famílias que foram tiradas do lugar onde eles estavam, Noé através da arca e Ló foi tirado ali de Sodoma para que aquela cidade fosse consumida pelo enxofre, pelo fogo. E essas duas famílias foram tiradas daquele contexto devido ao pecado do homem. Vamos ver lá em Gênesis, aonde vai dar os detalhes, nós não vamos aprofundarmos, mas nós vemos ali duas famílias que foram separadas para este fim. Uma família coesa no Senhor e uma família que não estava coesa no Senhor, à espera dos acontecimentos do Senhor, daquilo que o Senhor faria abruptamente, fosse pelo dilúvio ou fosse para o extermínio de uma região. Sodoma e Gomorra eram cidades, conclui que ser uma região de 5 cidades que estavam envolvidas no pecado, e não diferentemente também ali nos dias de Noé. Em Gênesis 6, no versículo 13, Deus ali dá o motivo, quando Deus destruiu ali todo aquele povo por causa do pecado. E em Gênesis 6,13 diz o seguinte: então disse Noé a Deus, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Não muito diferente, irmãos, do que nós vemos hoje. Hoje nós vemos uma sociedade corrompida, uma sociedade violenta, uma sociedade que não quer se aproximar de Deus, uma sociedade que quer se desfazer da imagem de Cristo, ela não quer aproximação, cheia de violência, cheia de ódio, uma sociedade corrompida, não muito diferente ali de quando Deus ali anunciou o dilúvio, que ele exterminaria toda a terra praticamente seria destruída ali através da água. E Deus assim o fez, mandou que Noé construísse uma arca. Deus deu as medidas para que Noé construísse aquela arca, para que ele anunciasse que aquele mundo seria destruído através das águas. Até então não havia chuvas. Deus falou para Noé fazer um anúncio, para pregar o Evangelho, não muito diferente do que nós fazemos hoje. Nós pregamos o Evangelho, nós entregamos folhetos, nós anunciamos, convidamos. Não só aqui, como também lá em Botucatu, nós vemos que temos as nossas redes sociais, onde são divulgados todas as pregações, as mensagens. Mas nós vemos que, como nos dias de Noé também, o mundo não quer ouvir da palavra do Senhor. E Deus mandou ali Noé que construísse aquela arca. E entrou apenas Noé, sua esposa, seus filhos, suas filhas e noras. E assim eles entraram,
Deus mandou ali o dilúvio. E no verso 8, no capítulo 8, Deus ali deu o seu parecer após consumado o seu juízo sobre aquele povo. Lá no 8:21 diz: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. A origem das estações do ano está nesse versículo. Aqui tem o verão, o inverno, o outono e a primavera, o frio e o calor. Mas Deus, quando toda aquela geração foi morta, quando Deus eliminou através do seu juízo, toda aquela geração pecaminosa, o Senhor sentiu um cheiro suave. O Senhor sentiu que todo aquele pecado latente tinha se espairecido. E Deus disse que o coração do homem é má desde a sua meninice. O coração enraizado na maldade é desde a meninice. Você não precisa ensinar à criança as suas maldades, seu linguajar. Tudo que é errado aprende muito facilmente. Mas aquela família ela foi coesa. Ela entrou ali na arca, junto com os animais de 2 em 2, e ali passaram por aquele juízo do Senhor. E o Senhor sentiu o cheiro suave. E ali Deus fez um concerto que não mais seria exterminado com a água. Depois, lá no capítulo 19 de Gênesis, nós temos o Ló, que foi citado ali por Lucas, no verso 17 de Lucas. No Gênesis 19, aí tem um relato ali de Ló. Em uma outra situação também, que Deus aplicou o juízo. É o comparativo que tem lá no capítulo 17 de Lucas, entre Noé e Ló. A família de Ló já era um outro conceito, já era um tanto quanto diferente. Em Gênesis 19, 1-3 diz o seguinte: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló, assentado à porta de Sodoma, vendo Ló. Levantou-se ao seu encontro e inclinou com o seu rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, passai nela a noite, lavai os pés, e de madrugada nos levantareis, e ireis vosso caminho. E não passaram, antes na rua passaram a noite. Antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram na casa, e fez-lhe um banquete, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. Chegou aqueles 2 anjos a Ló. Ló era um dos juízes daquela cidade, e chegaram esses 2 anjos, pedindo para que ele se retirasse daquela cidade, que aquela cidade seria destruída. Ló pediu para que se recolhesse na sua casa, mas os anjos, a princípio, eles não quiseram entrar, mas depois acabaram entrando, onde ali a família de Ló ali o recebeu, e ali permaneceram a noite. E aquela cidade corrompida pelo pecado, não muito diferente da nossa sociedade hoje, da sodomia, dos pecados sexuais. Os homens daquela cidade ficaram interessados naqueles 2 homens que chegaram ali para Ló. Quiseram invadir a casa de Ló devido aos pecados, que aquela cidade estava tão impregnada. Estavam distanciadas do Senhor. E aquela família acolheu. A mulher de Ló ali fez os alimentos ali para aqueles homens que ali estavam. E no dia seguinte, para que eles partissem da cidade,
e que não olhassem para a cidade. E aqui nós vemos uma família diferente. No verso 14 do capítulo 19, Ló exortou aos seus futuros genros, a quais se casariam com as suas filhas, e no verso 14 diz o seguinte: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos quais havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombadores aos olhos de seus genros. Ló disse para aqueles homens, os 2 homens: vamos sair, que a cidade será destruída. Pessoas próximas o zombaram, passou por zombadores, e saíram daquela cidade. E o anjo disse: não olhai para trás. E no mesmo capítulo, no verso 26, virando na página, diz o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os erros que teve como zombador, a esposa que deixou seu coração, e as suas 2 filhas, no decorrer do capítulo, com medo de não vir uma próxima geração, cometeram ali um ato sexual com seu pai, e onde surgiram 2 nações, os amonitas e os moabitas. Nós vemos a diferença de 2 famílias, uma coesa no Senhor, uma desestruturadas no Senhor. A importância da família, irmãos, da união em Cristo, procurar unir-se em Cristo, a diferença dessas 2 famílias. E a família estar fechada, comprometida no mesmo sentido. Assim como foi a família de Noé, diferentemente da família de Ló. Perderam seus genros, perderam suas mulheres e as suas filhas, fruto de 2 nações que perseguiram a nação de Israel. O conceito de ter um casamento no Senhor. Mas esse não é o nosso assunto, irmãos. Apenas um ponto a qual coerente analisarmos para enfrentarmos as ciladas de Satanás. Termos um pensamento só no Senhor. Ela vai participar da festividade juninas, porque a escola ela faz uma promoção muito grande, a sociedade lá do serviço vai ter o arraiá lá do serviço. Vai participar ou não? Pode ser que você não participe, mas o coração vai estar olhando para lá. Entrar na arca junto, passar o dilúvio junto, um pensamento coeso. E compreendermos a importância da vigilância. Compreendermos como servos do Senhor o que deve ser feito para o Senhor, o que não deve ser feito. Como que o crente, como que a família do crente, ela deve estar preparada para a volta do Senhor. No mundo das festividades, nas dúvidas, será que se eu virar para trás eu me torno uma estátua de sal? No discorrer lá do versículo 17 de Lucas, diz que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Lembrarmos do que não deve ser feito com relação àquilo que nós estamos em dúvida, em deixarmos o coração nas coisas do mundo, mas cingidos no Senhor. Voltamos lá no livro de Lucas, agora no capítulo 12. Lucas capítulo 12. O livro de Lucas, irmãos, ele é muito rico nos ensinos que Cristo deixou aos discípulos
dos milagres que Cristo fez e da forma que nós devemos ter o entendimento e a compreensão da fé no Senhor. E aqui Jesus exortou como nós devemos nos portarmos para com o Senhor, lá em Lucas 12, 35 ao 40, diz o seguinte: da vigilância. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e fará sentar-se à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora a qual não imaginais. Vou me converter, vou tomar minha decisão, vou me entregar ao Senhor, vou deixar de fazer as coisas que eu faço hoje, o dia que eu tiver mais idoso, o dia que eu não tiver mais o interesse naquele tal fato. Quando nós vamos mudando de fases, de idade, coisas que nos atraía deixa de fazer sentido. Quando nós éramos jovens, nós tínhamos certas atrações por certos eventos que hoje não faz mais diferença. E a vida ela vai mudando, das suas fases e também de gostos. Mas independente da época, dependente da fase, nós devemos estarmos sempre cingidos da palavra do Senhor. Por isso exorta os seus servos a estar sempre com os lombos cingidos e as suas lâmpadas acesas, com armamento, com a palavra, com o entendimento, com a luz para caminhar à noite nas trevas, com os lombos cingidos do que nós vamos necessitar para andarmos longas distâncias e não tropeçar nas coisas desse mundo. Estarmos atentos por aquele que irá voltar da festa de casamento, aqui no 36, de voltar das bodas, quando Cristo vier buscar aos seus, a sua igreja. Aqui falando no sentido aqui de cada um de nós estarmos preparados, individualmente preparado para enfrentar as dificuldades que vir, em discernir todas as coisas. Hoje Satanás ele tem uma tática, irmãos, de relativizar tudo que surge no mundo. Tudo é relativizado. Mas por que tal sociedade pensa de tal jeito? Hoje é uma geração que pensa diferente. Tais costumes que eram práticas no passado, hoje se tornam obsoletas. E Satanás está usando muito isso também dentro da Igreja das Inovações. Vamos relativizar tais condutas, depreciando aquilo que infringe aos ensinos do Senhor. E Satanás ele sabe trabalhar muito bem a relatividade, a relativização de alguns conceitos, e nós devemos ter muito cuidado, muito senso com as coisas do Senhor. A Escritura ela é exata, a Escritura não tem meio termo. Apesar de todas as coisas que surgem no modismo, mas ela, em seus ensinos, ela é exata da conduta do crente, no discernimento daquilo que nós devemos fazer ou não. As festividades de junho, são provenientes do paganismo e junto com a religiosidade.
junto com a nossa cultura, originada pelos portugueses, pelos franceses, a cultura africana, faça uma miscigenação e muitos abraçam esta festividade, fazem até cultos, como algo inocente. Ah, vamos fazer tal evento para atrair pessoas para ouvir o Evangelho. Satanás usa muito bem. Ah, vamos fazer um quentão para atrair. As pessoas vão ficar curiosas. É o famoso não tem nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver, vamos fazer algo diferente. Né? É um mês, não vai surgir nenhum efeito. E não digo isso, irmãos, apenas nas festas de junho, mas também nas demais festas no calendário gregoriano e romano, que muitas igrejas atraem essas festas para dentro da igreja. Mas voltando lá em Romanos 14:12, diz que cada um dará conta de si mesmo, daquilo que nós cultuamos, daquilo que nós estamos ensinando aos irmãos, ensinando aos nossos filhos. Culto a deuses, santos populares, a inclusão de tradições, com danças, brincadeiras, muitos pratos típicos, algo muito alegre, musiquinhas animadas. As crianças gravam as musiquinhas, imagem elas gravam. As crianças veem imagem, elas falam, é o tal fulano, é o tal evento. A musiquinha, as musiquinhas eu conheço. Elas gravam muito bem, irmãos. As crianças, elas gravam mais o que veem do que ouvem. E como nós dissemos, né? Você repete 10 vezes a mesma coisa no dia, chega à noite e faz totalmente diferente. E dia após dia, você vai falando. Mas um ato, uma imagem, um som, eles gravam. A Igreja do Senhor tem essa luta a enfrentar com não só as crianças, mas também com a mídia que explora, a TV. É um embate que a igreja tem e ela tem que resistir a esses deuses pagãos. Nós temos esse conceito para com o Senhor. Mas tudo que nós fazemos, nós estamos dando honra ao Senhor, nós estamos promovendo o nosso crescimento espiritual. Tais atos está nos amadurecendo no Senhor? Algumas perguntas que nós devemos responder para conosco mesmo. Lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Notei errado aqui, irmãos. Esse é 2 Coríntios. Pois eu acho aqui. Mas aqui diz: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia, e não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixa tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como entendidos, e a julgai a vós mesmos o que digo. E nós não deixarmos cair quando nós achamos que estamos numa situação mais favorecida. E a palavra diz para que fujamos da idolatria. O que é fugir da idolatria, irmãos? É fugir de tudo aquilo
que não agrada aos olhos do Senhor, a escaparmos de algo que não louva a Deus, retirar-se do local, fugir da idolatria, abandonar tais preceitos, e assim a qual nós devemos fazer. E a palavra sempre diz que, sempre fala ao crente como aos entendidos, que nós devemos ter o discernimento de todas as coisas. Em sempre fugir da idolatria. Foi algo que o povo de Israel estava impregnado. Você pegando as idolatrias do Egito, e toda essa cultura, de alguma forma, ela está em nosso meio também. E o crente ele ser fundamentado, ele ser fundado nas coisas do Senhor. É uma pergunta que nós fazemos. Deus se irrita com os nossos atos? Deus perde a paciência para conosco? Deus tem os seus limites? Deus teve os limites com a geração de Noé? Deus teve os seus limites com a geração de Ló, lá em Sodoma e Gomorra? Deus teve os seus limites com o povo no exílio para a Babilônia? E Deus terá o seu limite para com esta geração. Deus trata o pecado a cada dispensação. Deus sempre mostrando o pecado a cada um de nós. Em participarmos de tais festas, se é lícito, se isso promove algo para conosco, se nós sentimos indiferentes em tais festas. O romanismo hoje, ele não prega mais, eles dizem não ser mais idólatras, não tem mais adoração. Mas as festividades juninas nada mais é do que uma comemoração aos santos. O Antônio, né, que é o santo casamenteiro, primeiramente tem o dia dos namorados e no dia 13, o dia seguinte, é o dia do Santo Antônio. E se você passou o dia dos namorados sozinho, você pega o santinho, põe de cabeça para baixo na água até arrumar o namorado, né? Esse é um rito, uma simpatia. Não encontramos nada disso na palavra do Senhor. O Pedro, São Pedro, que se baseia como o pai da igreja de Roma, é uma interpretação errada que fazem de Mateus 16, de João, o Batista. Nasceu 6 meses antes de Cristo, você pega no dia 24, vai dar no dia, em julho, 6 meses antes. São datas que vão se amoldando ao calendário para que seja comemorado. No Brasil foi uma festividade que foi trazida pelos portugueses, com a quadrilha junina, que veio pelos nobres franceses, e o matuto é sempre representado ali por uma situação mais simples, com a roupa mais esfarrapada, faltando dente, e a burguesia esclarecida. Os balões que vieram, de fogos que vieram também pelos portugueses, mas pelos chineses também, introduzido na nossa cultura. As bandeirolas, que significam os 3 santos, são simpatias, são ritos que direcionam a 3 santos do catolicismo.
Ritos que impedem da pessoa vir a Cristo. Lá em Atos 13, um cidadão impediu o procônsul Sérgio Paulo a ouvir do Evangelho. São ritos que impedem de ouvirmos do Evangelho. Lá em Atos 13, 6 diz o seguinte: E havendo atravessado a ilha de Pafos, 13:6, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Barjonas, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiu Elimas, o encantador, e assim, porque assim se interpreta o seu nome, procurando se apartar da fé o procônsul. Muitos dos atos, irmãos, que Satanás usa para que não cheguemos e não dissipemos a palavra do Senhor. Satanás usou esse mágico para que a palavra não chegasse àquele homem. Nós estamos num período de poucas colheitas, a chuva está escassa, as oportunidades de se pregar o Evangelho, elas são muitas, a semente é semeada, mas a terra está seca e árida. A semente não está brotando. Satanás está usando todos os seus meios, seja pelo progressismo, modernismo, seja lá o que for, mas muitos mágicos estão atrapalhando as pessoas de ouvir a mensagem do Senhor. As ervas daninhas estão proliferando muito mais rapidamente do que o crescimento da semente lançada na terra. A igreja planta, ela aduba, as ervas daninhas crescem, mas os frutos não estão vindo. Devemos nos compenetrar e compreender, cada vez mais nos aproximar do Senhor. Ensinar a verdade aos nossos filhos, assim como o judeu fazia lá aos seus filhos. Ensinava desde a meninice as leis, os ritos. E assim nós devemos ensinar também aos nossos filhos em as nossas casas. Uma família coesa, como foi a família de Noé, em compreender o que o Senhor tem para conosco, naquele comprometimento, na blindagem das coisas que vêm de fora para o seio da nossa família e da nossa igreja. Efésios diz que nós devemos agir prudentemente e não andarmos como necios, mas andarmos como sábios. O entendimento, a compreensão, o discernimento. Não sermos classificados, como diz lá o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3:1, chamados insensatos. Nós não podemos ser insensatos com a palavra do Senhor. O crente, ele deve fugir da aparência do mal. Provérbios diz que nós devemos fugirmos da aparência do mal. E uma pergunta que nós devemos sempre fazer: isso que nós estamos fazendo, Cristo estaria nesse local? Cristo estaria se regozijando, se divertindo em tais eventos do nosso calendário do mês de junho? Trazermos isso para os nossos lares? Seria algo coerente para o crescimento, para a edificação? Nós estaríamos sendo prudentes ou nós estaríamos sendo insensatos? Que Deus abençoe a sua palavra, no entendimento, na compreensão de tudo que Ele traz para nós e ouvirmos dos seus ensinos. Amém?